Apresentação de PV de estágio do acadêmico Joelton Ronaldo da Silva Filho, tendo como professora Maria Augusta de Menezes Lira, da Faculdade Uniacel. O presente trabalho se desenvolveu na disciplina de estágio obrigatório 1, Educação Infantil, tendo como tema a importância do lúdico do processo de ensino-aprendizagem dentro da área de concentração, metodologias de ensino. A pesquisa justifica-se por entender que a criança encontra-se em pleno desenvolvimento cognitivo, social e cultural, em que as relações com o eu, com o outro e com todos se faz necessário para o aprendizado significativo nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, de acordo com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, número 93, 94, 96, em que diz: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Brasil, 1996. A presente pesquisa tem como objetivo ratificar, por intermédio de referenciais teóricos, o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, apresentando o lúdico como uma ferramenta pedagógica. Os objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem, vou destacar 2 de cada objetivo. Nos objetivos de ensino, identificar como se dá a relação dos alunos com os jogos e brincadeiras e verificar a atuação do professor frente às atividades lúdicas em sala de aula. Os objetivos de aprendizagem, desenvolver a autonomia dos alunos no processo de ensino e aprendizagem e estimular a concentração enquanto desenvolve as atividades lúdicas. Para fundamentação teórica, esse trabalho se valeu de vários autores, tendo sido feita pesquisa bibliográfica. Destaco aqui Melo, Santos, Modesto e Rubio e Niles Stocha. Modesto e Rubio, em 2014, na página 5, vai dizer que o aspecto lúdico torna-se importante instrumento na mediação do processo de aprendizagem, principalmente das crianças, pois elas vivem num universo de encantamento, fantasia e sonhos, onde o faz de conta e a realidade se misturam, favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando o processo de construção do pensamento, ou seja, enquanto a criança ela brinca, ela está reformulando conceitos, significados, está num processo de construção do pensamento. E nesse mundo de faz de conta, de encantamento e de fantasias, ela consegue se desenvolver enquanto ser social, pessoal e cultural. A metodologia de ensino, a metodologia utilizada, ela se valeu, além de uma pesquisa bibliográfica, de ter sido empregada na escola no CEMEI, Maria das Graças Motas, na turma de primeiro ano, turma B, do turno vespertino, com 23 crianças, sendo 2 com necessidades educacionais especiais, durante o período de 24 de outubro a 11 de novembro. Durante esse período foram destinados 5 dias para regência e 5 dias para observação. Durante a observação foi realizado o planejamento de estágio, o planejamento dos planos de aula, também o registro, das atividades que foram praticadas durante o período da observação, bem como resposta por parte do coordenador e da professora do roteiro de observação, das perguntas do roteiro de observação. As avaliações que foram empregadas durante o período da regência, ela está de acordo com o PPP da escola, e o conhecimento aplicado durante todo o processo de execução do projeto é resultado da pesquisa em bibliografia, sites, livros, artigos periódicos, consulta documentos que norteiam a educação básica e pesquisa diagnóstica com a diretora pedagógica e professor regente, entre outros. Durante a observação, tem aqui algumas situações em que eu quero destacar. A escola, o CEMEI, é localizado em uma região de classe média baixa. A instituição ela foi criada em 2011, o CEMEI, a porta do berçário até o nível 4, de forma parcial e integral no nível 1 e no berçário,
ofertando educação infantil nos turnos vespertino e matutino. O prédio se encontra em bom estado de conservação, necessitando apenas de algumas melhorias, como ar-condicionado para as salas, espaço para a prática esportiva, sala de informática, laboratório, entre outras necessidades. O PPP da escola encontra-se atualizado, onde ele fora produzido, fundamentado nos documentos que constituem e regem a educação infantil. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, tendo em vista que eu fiz alguns outros estágios e o PPP encontrava-se desatualizado há mais de 4, 5 anos, e neste CMEI o PPP encontrava-se totalmente atualizado, tendo sido realizada a última atualização nesse ano 2024. Os planos de aulas foram desenvolvidos de acordo com o planejamento traçado junto à coordenação pedagógica, porque a escola faz um planejamento semanal, sempre antecipadamente, planejando de maneira antecipada o que vai ocorrer na outra semana. Nesses planejamentos são traçados o que será discutido, o que será trabalhado para a semana vindoura. Foram confeccionados 5 planos de aula por este estagiário, por este acadêmico, todos trabalhando nos temas infantis. Os conteúdos que foram trabalhados juntos com a temática da escola, que é contos infantis. Então, nós trabalhamos a oralização, levantamento de hipóteses da escrita, da grafia dos fonemas, através das letras dos personagens do conto infantil Pinóquio, que foi o conto que a gente trabalhou, além de relacionar números e trabalhar também os valores morais e sociais, os campos de experiências que foram trabalhados durante a aplicação dos planos de aula, que foi eu, o outro e nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Todos esses campos de experiências estão balizados na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. As atividades realizadas foram atividades lúdicas, atividades de oralização, contação de histórias, produção de trabalhos em grupo, com a montagem das partes do corpo do Pinóquio. O estágio, ele possibilita, na vivência de estágio, ele possibilita uma maturação do conhecimento, tendo em vista que o acadêmico está sempre disposto aos conceitos adquiridos, e a prática ela possibilita a nossa formulação da praxe, ou seja, enquanto estamos praticando, enquanto estamos exercendo a função naquele momento de professor, os conceitos vão sendo reformulados junto com a teoria que vai alimentando a prática. O estágio foi de grande valia, pois oportunizou o desenvolvimento da prática docente, vivenciar problemas do cotidiano de sala de aula, aplicar a teoria na prática, a compreensão do contexto da sala de aula para o planejamento. Durante o período de regência, a prática foi desenvolvida de acordo com o planejamento, onde trabalhamos o conto infantil Pinóquio dentro da perspectiva da oralidade, da associação de grafemas e fonemas, da valorização do entendimento sobre valores morais e sociais, como também a relação entre os números. Foi alcançado o objetivo traçado para esse projeto de estágio, onde as crianças, ao final da semana regente, apresentaram um desenvolvimento e uma aprendizagem significativa, principalmente quanto à associação dos grafemas e fonemas a outras palavras, além de relacionar algumas crianças que não conseguiam relacionar os números, passaram a partir de então relacionar os números, por exemplo, as datas, ao número da chamada, entre outros aspectos que foram alcançados durante o período da regência. Aqui encontram-se as referências que nós utilizamos: a Lei de Diretrizes de Base, Melo, Modesto e Rubio, Niles e Rocha, Santos. E aqui um grifo do autor, extraído do paper de estágio. O lúdico é um instrumento importante para a aprendizagem da criança, pois enquanto brinca, habilidades são adquiridas, capacidades de lidar com o eu, consigo e com o outro são desenvolvidas, as emoções são trabalhadas e conceitos são formulados
e reformulados. Ou seja, quando o professor utiliza-se do lúdico no processo de ensino e aprendizagem, a criança ela aprende. Obrigado a todos.